Opa, buongiorno, eu sou o Tigan e hablo com você. Sim, você mesmo atrás da tela. Você gosta de Jojo? Curte uns homens musculosos fazendo poses? Infelizmente, quando se trata de consumir jogos de Jojo, a situação é um pouco triste comparada a outros animes como Dragon Ball e Naruto. Antes dos anos 2000, as suas opções são um RPG em japonês para Super Nintendo, eu acho. E durante os anos 2000, Geo de PS2, que também está em japonês. A situação de mídias de Jojo antiga se anunciar o anime. Tem jogo da parte 1, tem jogo cortado pela metade da parte 5, tem um filme de Phantom Blood que virou Lost Media. Porém, a situação não melhora muito nos anos recentes. Os jogos mais novos são All Star Battle R e um gacha japonês mobile estranho que você provavelmente nunca vai ver porque é um gacha japonês mobile. Mas se você tem um PC bomba humilde que não roda nem um CS 6 no baixo ou um celular de 2012 que esquenta que nem asfalto no sol quente, eu tenho a solução perfeita para você experienciar um jogão de Jojo Online e completamente grátis. Te apresento JoJo's Heritage for the Future. Nosso amado JoJo's Heritage for the Future, ou HFTF, é um jogo de luta 2D da Capcom que lançou em 1998 para os arcades e teve uma atualização em 99. Atualmente, as melhores maneiras de jogar esse clássico online é via Fightcade 2 para computadores ou GGPO para celulares. Deixarei os devidos tutoriais de cada plataforma na descrição, pois o foco aqui é o jogo em si. Já tem um jogo pronto? Bem, hora de começar pelo começo. Notação. Os comandos do jogo são simples e usamos notações de numpad para exemplificar alguns comandos, especiais, supers e etc. Se você tem um teclado normal com o numpad mais à direita, vai te ajudar a visualizar melhor o que eu estou falando. A numpad notation segue a seguinte lógica: 4 significa para trás, que você defende enquanto o inimigo está atacando, o 6 significa para frente, o 2 significa para baixo, 8 significa para cima, ou dependendo do contexto é um pulo, e quando falamos 5 quer dizer que você está parado, quer dizer que você está neutro e não está apertando nenhum direcional. Entre essas direções tem as diagonais. O 7 significa cima atrás, o 1 significa baixo trás, o 9 significa cima frente e o 3 baixo frente. E temos 4 botões de ações diferentes, sendo eles A para golpe fraco, B para golpe médio, C para golpe forte e S que é o botão de stand. De acordo com seu personagem, ele pode mudar a função dele. Apertando ABC junto, você faz um roll, que eu vou me aprofundar mais depois. Mas saiba que para ele existe uma bind ou um atalho para você não precisar ficar apertando os 3 botões juntos. No Fightcade ele é a opção de 3x ataque e no GGPO ele é o botão F. Temos também algumas letras em meio a isso tudo, usado para simplificar mais os combos. Quando você vê um AA junto, significa 2 golpes, sem ser o botão S, juntos, como A mais B, A mais C ou C mais B. O X significa algum dos 3 botões principais de ataque, seja A, B ou C, mas não especifica qual é em tal situação. Novamente, não contamos o botão S. Quando você vê S ponto em alguma anotação, significa um movimento, um comando usado durante o estado stand ligado ou stand on, que nós vamos se aprofundar depois. Quando você vê D ponto, significa um golpe usado durante um dash. O dash é feito apertando para frente ou para trás 2 vezes, ou seja, dá para substituir o D ponto, que seria o dash ponto, por 6-6 ou 4-4, dependendo da anotação que você está vendo. J ponto significa um golpe usado durante um pulo, ou seja, um golpe com propriedades aéreas. HH significa um hyper hop, um movimento de pulo rápido e que vai mais longe do que um pulo comum. Ele é feito ao apertar para baixo antes de pular para alguma direção. Seria algo como 2-9, 2-7 ou 2-8. Exclamação SC é a sigla para Stand Crash, também será abordado depois. E temos exclamação SC, que é a sigla para Stand Crush, que também será abordado depois e ele é bem diferente do Stand Crash, lembre-se disso.
Essas notações também podem parecer juntas, como um golpe dash stand on, fica aparecendo D.S. ou S.D. não faz muita diferença. Mas não se preocupe, eu vou dar alguns exemplos práticos para absorver melhor essas notações. Um 2A significa um golpe baixo fraco. Um 214x significa um quarto de lua para trás e um botão de ação qualquer, seja A, B ou C. É basicamente um Hadouken para trás. O 623 significa o movimento do Dragon Punch ou Shoryuken, com qualquer botão, seja A, B ou C. Um JC significa um golpe forte aéreo. Um D.5B significa um golpe médio usado durante um dash. Um S.D.5A significa um golpe fraco com stand ligado durante um dash. Um S.JB significa um golpe médio com stand ligado no ar. Um 236AA significa um quarto de lua para frente e mais 2 botões de ataque, gerando assim um super. E temos também o AA6BC, que é o famoso super do Akuma de Street Fighter, chamado Raging Demon. Em HFTF, somente Pet Shop e IG possuem esse comando. E por aí vai, né? Acho que deu para pegar a ideia. Parece estranho você pegar uma anotação imensa e tentar ler tudo de uma vez, como por exemplo o BNB do Dio, que é completamente absurdo para um combo básico, mas quebrando em cada comando por vez fica mais simples de pegar a lógica. Com isso explicado, vamos seguir com os tipos de personagem. Jojo HFTF tem 3 tipos de personagens distintos. Temos stand passivos, stand ativos e stand armas. Vamos destrinchar cada um por cima. Stand passivos são personagens que, ao apertar o botão S com algum direcional ou no neutro, ele faz alguma ação, quase como se fosse um quarto botão juntamente com A, B e C. Exemplo: o Shadow Dio possui movimentos com o Shadow Word no seu botão S, enquanto o Rubber Soul tem imitações do Hierophant Green do Kakyoin. E o Joseph novo, Young Joseph, possui golpes de Clacker, cada um bem distinto do outro. Stand ativos são personagens que, ao apertar o botão S, eles ativam um stand e ganham um moveset completamente diferente da forma base e também um aumento na Hurtbox. Ao tomar dano com o stand ligado, ele diminui o dano que causaria em seu HP, acabando reduzindo um pouco na stand gauge. Ela pode quebrar se levar muito dano, então tome cuidado e desative stand antes disso acontecer. Stand ativos também possuem regalias, como pulo duplo, alguns têm Remote Mode e o mais importante sendo o Super Tandem, que entrarão no assunto mais tarde. O stand arma são personagens que, ao apertar o botão S, eles ativam o stand, quase como se fossem os stands ativos, porém eles mudam um pouco o moveset e a Hurtbox. A maior diferença é não possuir Tandem, sendo trocado por um Custom Combo, a qual vou me aprofundar mais à frente. É o tipo de personagem mais raro do jogo, pois só tem 3 deles, sendo apenas Alessi, Shaka e Old Joseph, e não há muita coisa em comum entre eles mesmos. Vou categorizar a próxima sessão em tópicos diferentes de conceitos mecânicas para o melhor entendimento. Teremos a primeira parte, como os termos básicos, tratando Normal, Special, Super, Bar Meter e Stand Gauge. Temos os termos gerais de Fighting Games na parte 2, Conk Knockdown, Wake Up, Meet, Okizeme ou Mix Up, Hurtbox, Hitbox, Cross Up, Cross Under, BNB, Todd, Dragon Punch, Charge, IPS, Scaling, Roll, Grab Throw, Tech Hit, Chip Damage, Unblockable, Command Grab e Lab. Na parte 3 teremos termos específicos no HFTF, como Stand On, Stand Off, Link, Tandem, CC, Remote Mode, AirTech, Tech Chase, GC, PB, Stand Crash e Stand Crush. Na quarta parte temos um resumo básico dos personagens feitos por membros da comunidade de HFTF. E na quinta é somente a finalização. Caso queira, pode pular para o tópico do seu interesse, mas caso seja bem novato, recomendo ver tudo desde o começo. Então vamos lá. Termos básicos. Um normal significa um comando simples, geralmente acompanhado de algum direcional, dash, pulo ou golpe com stand. Temos alguns exemplos como 5A, 2C, 6B, JA, 4S, dash 5A, stand 5C e etc. Um special é um comando com direcionais que fazem algo além de normals. Imagine algo como um Hadouken, um Shoryuken, algo do tipo. Exemplos: 236x, 421x, 4123x e etc.
Super são comandos que gastam barra e precisam de 2 botões para serem usados, exceto os comandos como Time Stop, Rage Demon ou Command Grab Super. Temos alguns exemplos, como 236A, (623A), 421A e etc. A Bar Meter, assim como a maioria dos jogos de luta comum, Jojo também tem barras de super. Você ganha barras ao usar normals, geralmente o B ou C, usar o botão S de stands passivos, fazer specials, acertar inimigo e ser acertado também. Barras são usadas somente para realizar supers. O padrão são supers de 1 ou 2 barras, mas também tem supers que custam 3 e até supers que podem chegar ao máximo de barras, que é o Time Stop. Temos aqui, por exemplo, o Shadow Dio, que ele tem os seguintes supers: 236A, que gasta 1 barra, 214AA, que gasta 2 barras, e o A6C4S, que é o comando do Time Stop. Ele pode ser usado a partir de 2 barras, mas ele também pode ser feito com 10 barras. Quanto mais barra ele tiver, mais tempo dura o Time Stop. E temos as Stand Gauges. Entre os stands armas e ativos, temos 3 distinções na vida do stand, que é a Stand Gauge: pequenas, médias e grandes. Os nomes são autoexplicativos, cada stand tem uma vida menor ou maior que outra, e isso altera diretamente o quanto tal personagem tanca com o stand ativo antes dele ser quebrado. Coisas mais específicas dos stands eu vou me aprofundar depois em tópicos específicos. Por exemplo, o Jotaro possui stand gauge pequena, o Dio possui stand gauge média e a Midler possui uma stand gauge grande. Essa parte é um pouquinho longa, então se prepara aí. Parte 2. Termos gerais de Fighting Games. Knockdown significa simplesmente derrubar o inimigo no chão. Muitos botões nesse jogo fazem essa função, que é geralmente acompanhado de um Okizeme, que vai ser explicado depois. Por exemplo, o 3C do Shadow Dio dá um Knockdown, ele derruba o inimigo. Wake Up. Após sofrer um knockdown, cada personagem tem um tempo diferente para se levantar. Esse é o Wake Up. Durante esse período, não adianta apertar nada para ser mais rápido. Personagens como Kakyoin e Josephs são mais lentos para levantar, enquanto Alessi, Avidol e Pet Shop são extremamente rápidos. Por exemplo, enquanto o Wake Up mais rápido é o do Pet Shop, sendo apenas 24 frames, o mais lento é o do Yojo e Yojo, sendo absurdos 50 frames de Wake Up. Michi, ou Miri. Antes de explicar exatamente do que se trata o Okizeme, precisamos entender o que é o Miri, ou Michi. Durante o Wake Up tem alguns frames antes da sua hitbox ficar interagível. Durante esses momentos, no primeiro frame que a sua hitbox fica atingível, você não pode realizar nenhuma ação, apenas defender. O Michi é você acertar o inimigo durante esse primeiro frame que ele obrigatoriamente só pode defender. Depois de 2, 3 frames adiante, o personagem já pode realizar ações, sendo possível usar supers, pular e etc. Em resumo, o Michi é você acertar o inimigo no primeiro frame que ele está se levantando, pois ele obrigatoriamente só consegue se defender. Agora vamos para o tópico mais absurdo de todos os fighting games, Okizeme ou Mix-Up, ou Oki. Após entender o que é Michi, vamos para ele. Okizeme consiste em você fazer o inimigo adivinhar por qual lado ou altura você vai bater nele durante o Wake Up. Você já entendeu que no primeiro frame ele pode só defender por conta do Michi. Caso você consiga um hit nessa ocasião, é um combo grátis. Geralmente as opções mais básicas em Okizeme é fazer um overhead, ou seja, um golpe que pega em cima da cabeça e caso o inimigo esteja defendendo agachado, ele toma um golpe. Fazer um golpe low, que você acerta o inimigo enquanto ele está defendendo em pé. No meio disso tem outras possibilidades, como o cross-up, o fake cross-up, dar um grab, fazer um 50-50 e etc. Em resumo, o Oki consiste em fazer o inimigo adivinhar por onde você vai atacar ele, e ele é forçado a defender certo, caso contrário ele é punido. Aqui temos alguns exemplos. O Starfinger do Jotaro coloca o inimigo em um 50-50, podendo fazer um JC para overhead ou um 6B para low. Ele funciona da seguinte forma: você dá um knockdown no inimigo, você carrega o Starfinger com o 623A e segura o botão A. Aí você escolhe entre JC ou 6B Miri, ou seja, primeiro frame que o cara levantar, você escolhe entre dar um overhead ou dar um low. Se você acertar o JC ou o 6B, você solta o Starfinger, ele vai dar um hit stun enorme no inimigo, enquanto ele está no hit stun, você segue com seu combo. Hurtbox e Hitbox.
Hurtboxes são as caixas de colisão do seu personagem. São quadrados/retângulos invisíveis, visíveis somente durante o modo treino ou debug mode, que ditam se algum golpe vai pegar ou não no seu personagem. Hitbox significa a caixa de colisão dos ataques, sejam eles normals, specials ou supers. Exemplo: a Hurtbox do Ig sem stand é a menor do jogo, enquanto a da Midler com stand ligado é uma das maiores. Exemplo 2. A hitbox de certos moves como o 2C do Shaka não condiz muito bem com a animação, assim como o S5B do Jotaro. Eles têm uma hitbox bem diferente do que aparenta na animação, então às vezes é bem importante você ir na wiki do jogo ou abrir o modo treino e verificar aonde exatamente os seus golpes pegam. Cross-up consiste em pular por cima do inimigo e realizar uma ação do outro lado, seja enquanto você ainda está no ar ou quando você chega do outro lado no chão. Geralmente é usado em uma situação de Ukizeme para deitar a defesa do inimigo, ou durante um combo para estender ou fazer um side switch, trocar de lado. Já incluindo nesse mesmo tópico, o Fake Cross-Up só tem em um único personagem, que é o Shadow Dio. Consiste em pular por cima do inimigo e fazer um JS antes de chegar no chão. O JS vai sair na direção que você realizou o comando, fazendo o inimigo ter que defender na direção oposta do Shadow Dio e após isso defender na direção correta em que você está. Exemplo 1. Pular por cima do inimigo enquanto ele está no Wake Up é um Cross-Up Oki. Exemplo 2. Usar JC do Dio durante um tandem para trocar o inimigo de lado, também é considerado um cross-up. E exemplo 3. O JS do Dio durante o cross-up, causando um fake cross-up. Cross-under. É exatamente o contrário do cross-up. Enquanto seu inimigo está no ar, você passa por debaixo dele. Geralmente é o jeito mais fácil de evitar um golpe cross-up como o JA do Alessi ou o JB da Midler e pegar o inimigo desprevenido enquanto ele aterrissa. Exemplos: o inimigo pula em sua direção, você corre por baixo dele, cross-up evitado. E Bread and Butter, ou BNB. O combo BNB significa o combo básico do personagem, o combo que você tem que saber aplicar e que geralmente é o core do personagem, é o principal dele. Não quer dizer que o combo seja simples ou fácil de fazer, mas sim o que a comunidade considera ser o combo básico de tal personagem. Exemplo: o BNB do Dio é difícil para iniciantes por conter mecânicas avançadas como Negative Edge, Link, um link de 4 frames, Tandem e Cross-Up. Touch of Death, TOD, ou TOD. Como o nome sugere, é o toque da morte. Um confirme, um acerto de algum botão com seu personagem e o inimigo tá morto. Em poucas palavras, é um combo que tira 100% da vida do inimigo. Na prática, TOD em Jojo HFTF pode ser executado com quase todos os personagens, em combos ou setups específicos, porém nem todos são legalmente permitidos em regras de torneios comuns. De fato, poucos personagens conseguem fazer um TOD em torneios, e geralmente requerem uma execução quase perfeita. Exemplo: o Dio, Devo e Ho-Horse são os personagens mais citados quando o assunto é TOD. Dio e Devo requerem confirme simples, mas execução beirando a perfeição para aplicar o TOD, e ainda sendo dependente da Hurtbox do inimigo, podendo ser inviável o TOD caso seu inimigo seja, por exemplo, um Ig, enquanto o Ho-Horse faz TOD de um simples knockdown seguido de 2-3 supers de Slow Bullet. Coisa fácil pra caralho, vai tomar no que joga de sapo. Dragon Punch, ou DP, um termo comum nos jogos de luta. Consiste em fazer o movimento do famoso Shoryuken, frente, baixo e baixo frente, e apertar algum botão. Em Jojo, alguns personagens possuem esse movimento parecido, mas nem todos possuem um movimento de Shoryuken, o seu 623X. Por exemplo, o Avidou, que é o nosso Shoto de HFTF, ele tem um move que se assemelha muito com o Shoryuken. Fazendo com o botão A, ele vai um pouco mais baixo, e fazendo com o C, ele vai bem alto. Enquanto, por exemplo, o Shadow Dio, ele tem um Command Grab nesse mesmo comando. Charge. Comum em outros jogos de luta, o charge consiste em segurar um direcional e após mais ou menos um segundo aproximadamente, você solta esse direcional e rapidamente pressiona o oposto com algum botão. Por exemplo, vamos falar do charge do Polnareff. Você segura 2 um pouco e você solta o 2 apertando 8 mais C. Esse é o Shooting Star, é uma mecânica principal do personagem. O charge também pode ser feito de trás para frente, segurando o 4 e depois soltando o 4 e apertando 6 e algum botão.
Infinite Prevention System, ou IPS. Esse era para ser o sistema de prevenção a combos infinitos do jogo. Sabe infinito? Quando o cara te pega em uma repetição e ele não solta mais até você morrer? Pois é, nesse jogo tem um sistema que impede isso, mas ele faz tão errado e tão de mau jeito que mais atrapalha do que ajuda. Tanto que por isso a maioria dos players da comunidade seguem as regras de torneio padrão, até em partidas casuais ou ranqueadas, de fazer no máximo 3 loops por combo e 2 tandems caso o primeiro cause stand crash e etc. Porque depender do sistema do jogo é horrível e nada confiável. Ele funciona da seguinte forma: alguns normals, dependendo do personagem todos, ativam o IPS, que é como se fosse um contador de hits invisível. Dá pra ver no Training Mode do Fight Cage. Cada hit que você dá no inimigo vai diminuindo o número até ele chegar a 0. Quando o contador chega a 0, o combo automaticamente dropa, fazendo com que o inimigo consiga defender, dar um reversal ou qualquer coisa do tipo. Qual que é o problema? Além de inconsistente, ele é muito mal feito. O número aleatório que gera pro IPS pode variar bastante. Pode começar, por exemplo, no 20, fazendo com que o combo demore muito para dropar, ou ele pode começar no 10, fazendo com que ele drope muito mais rápido que o normal. Mesmo em algumas situações que não deveria ocorrer, o IPS possivelmente vai arruinar seu combo pelo fator aleatoriedade. Tem algumas maneiras de resetar o IPS, como Tandem, alguns supers, mas nem todo personagem possui essas ferramentas. Assim como possuem personagens que não ativam IPS em seu combo, como o Loop do Dio. Não ativa IPS, então ele pode ser loopado para sempre. Scaling. Se falamos do IPS, temos que falar do Scaling. De forma resumida, Scaling é o quanto seus golpes vão dar menos dano conforme seu combo aumenta. Por exemplo, dar um 2-3-6A do Jotaro no meio de um combo de mais de 8 hits vai causar um dano mínimo por hits e no total, ao contrário de dar um 2-3-6A no começo do combo, que vai dar um dano cheio do super. Isso não se aplica somente a supers, mas praticamente a todo golpe do jogo. Em resumo, quanto mais hits, menos dano você dá com o tempo. Basicamente todos os normals dos personagens ativam Scaling, porém alguns especiais e supers não, e eles juntos causam bastante dano. Como por exemplo, fazer o S236A e S214A do Jotaro, eles são unscaled. Significa que eles não ativam Scaling e causam o dano cheio dos golpes. Roll. Assim como em vários outros jogos de luta, nosso amado HFTF também possui um Roll. Para realizar ele, como já citado antes, é só apertar o ABC junto ou a Bind macro de ABC, 3x ataque para Fight Cage ou apertar o F no GGPO. Seu personagem fica invencível durante o Roll. Ele fica invencível a Normals, projéteis, especiais e supers, mas ele é totalmente vulnerável a grabs. É importante ressaltar que o roll será feito automaticamente para a direção do oponente. Ao contrário de jogos como KOF, em HFTF você não tem como controlar a direção que está rolando. Grab Throw. Já que falamos de roll, o grab/throw é usado principalmente quando o inimigo faz o uso de rolls constantemente, mas não somente nessa situação, já que para certos personagens ele chega a ser uma mecânica principal. Para fazer um grab, basta se aproximar bem perto do inimigo e apertar frente C ou trás C, 6C, 4C. É importante ressaltar que não é possível usar um grab do inimigo durante o meet, ou seja, mesmo com o time perfeito, o inimigo não pode tomar o grab durante os primeiros frames de Wake Up. O grab não é defendível, sendo uma mecânica que pune bem jogadores que se preocupam demais apenas em defender. E não temos air grabs em HFTF, somente no chão. Aqui temos, por exemplo, o grab do Rubber Soul, que é um dos melhores do jogo e é importante para o seu gameplay. Além de ser bem consistente, ele é completamente impunível, ao contrário do grab do Hole e do Dio, que são puníveis de certas maneiras que os tornam ruins em comparação com os demais. Tech Hit. Como parar um grab, você me pergunta? Bem, você pode bater no inimigo antes dele se aproximar para te agarrar. Pular também evita grabs, ou fazer um tech hit. A janela de frames é curta, mas caso você e o oponente usem grab em até 2 frames, ambos cancelam o grab e pulam para trás, voltando a uma posição neutra. Isso na reação é mais complicado do que parece. Geralmente você vai sair melhor fazendo um predict de um grab do que realmente reagindo ao inimigo indo fazer um grab. Chip Damage. Enquanto você está defendendo, alguns Normals, Specials e Supers podem causar dano mesmo enquanto você defende. Esse é o tal do Chip Damage. Aquele dano que a princípio pode ser ignorado, mas a longo prazo faz a diferença na barra de vida do personagem. Nesse jogo não tem como morrer para Chip Damage. Enquanto você estiver defendendo, o inimigo nunca poderá te matar só com o Chip Damage.
O único jeito de evitar o chip damage é ativando o stand. Isso obviamente só vale para personagens stand ativos e stand armas. Nesse caso, defender com o stand ligado, a stand gauge toma o dano ao invés da sua barra normal de vida. Unblockable, ou UB. O conceito é simples, mas ele tem várias aplicações. Um Unblockable, ou UB, é um especial, super ou setup que não pode ser bloqueado. Quando se trata de especial ou super, geralmente podem ser counterados com um roll. Supers como Aja do Yojo ou as caspas do Shadow Jill são imbloqueáveis, mas usando o roll você pode evitar elas. Agora, um setup unblockable é feito para te pegar independente do que você faz, como por exemplo o setup Ubeoki do Vanilla Ice, fazendo 214x e um 2A. Ele faz um golpe que pega overhead e ao mesmo tempo faz um golpe low, fazendo com que seja impossível você defender e você leva o combo de graça. Outro exemplo é a Slow Bullet do Roll Horse. É um super unblockable igual a Aja, mas você pode desviar com o roll. Porém, se usado enquanto você levanta, ou seja, no seu wake up, é impossível você counterar, porque no primeiro frame ele só vai te acertar mesmo. Command Grab são especiais ou supers com a prioridade de um quase grab. Porém, ao contrário do grab normal, nem todos os personagens possuem o Command Grab. De fato, tem poucos com o Command Grab. Ele, assim como o grab normal, não pode ser bloqueado, mas o roll pode desviar dele dessa vez, assim como pular durante a animação dele. Lab, Labbing, Labar. O conceito de Lab, em inglês Labbing, ou em brasileiro Labar, significa basicamente treinar. Ficar no modo treino praticando combos, punishes, reações, links, entre outras coisas. Embora seja importantíssimo você jogar online e ter experiências e noção contra players reais, Labar é muito importante e vários personagens focados em combos precisam de muito tempo de treino para serem aperfeiçoados. Caraca, essa parte realmente é bem longa, né? Ok, vamos lá. Parte 3. Termos específicos no HFTF. Stand on e stand off. Personagens stand ativo e arma podem trocar de forma, mudando seu kit de normals, especials e supers às vezes no processo. Basicamente, S-on significa que o personagem está com o stand ligado e S-off desligado. Ele ganha a imunidade a knockdown enquanto estiver em stand on e ele evita chip damage, como já mencionado. Caso você use Grab em um personagem Stand On, ele automaticamente desativa o Stand e realiza o movimento normalmente. O Jotaro em Stand On tem um Starbreaker mais forte do que o Jotaro em Stand Off. O Dio tem o Super das Facas. Em Stand Off, esse Super é um dos piores do jogo. Porém, quando usado em Stand On, ele é um dos melhores Supers de todo o jogo, e fica mais forte ainda se usado no ar. Link significa Priority Link. E embora esse termo exista em outros jogos de luta, em HFTF ele tem um significado diferente. Consiste em apertar o botão de stand mais um botão de ataque normal, como A, B ou C. Isso é usado em personagens stand ativos e arma, para ativar instantaneamente o stand e já usar um golpe com ele ativo. Exemplo, o S mais 5A é o blink do Shaka após o seu CC. Ele já ativa o stand dando um golpe fraco e permite estender o combo após o CC. Esse blink também é muito importante para vários outros personagens como o Dio, com seu S mais 6A. Tandem 214S para os stand ativos. Os stand ativos podem fazer o comando 214S gastando uma barra de super para ganhar alguns frames de invencibilidade e ser possível inserir comandos numa janela fixa de frames para seu stand repetir as ações que você apertar, como por exemplo fazer o movimento 214S e ficar apertando ABC. Isso faz o seu stand sair de você e avançar fazendo os comandos stand 5A, stand 5B e stand 5C em sequência, uma atrás da outra. É mais comum o tandem ser feito dessa forma pelos personagens mais convencionais, mas todos possuem rotas diferentes dependendo da situação e do personagem contra. Alguns personagens como Jotaro e Dio requerem que o player use algum normal para conectar os hits no tandem, pois se ele bater por conta própria na rota de ABC, ele dropa entre uma repetição de C e A. Personagens como Avidou, Polnareff e Vanilla Ice não sofrem esse problema. Importante saber também que você pode cancelar ou segurar o tandem. Se você fizer o Motion 214S e segurar o botão S, você pode colocar mais inputs enquanto segurar o botão. Ele ainda tem um limite de tempo para input, mesmo segurando, mas a duração fica muito maior. Porém, você perde os iframes e o Super Flash some, ficar bem mais difícil você conectar isso em um combo real. Para cancelar o tandem, basta apertar repetidamente o botão S após o stand sair.
CC, ou Custom Combo, que é a dos stand arma. Os stand arma têm o CC ao invés do Tandem. Ao fazer o input 214S, em vez de você ficar parado por uns frames e fazer todos os comandos que o stand só repetir, você que sai correndo e fazendo os comandos S-On, já que ele é integrado no personagem, como se fosse uma arma. O Tiny ele é mais chato para realizar os comandos e não é tão versátil quanto o Tandem. Ao contrário do Tandem, não dá para cancelar o Custom Combo. Uma ressalva especial ao Old Joseph, que ele pode fazer um roll enquanto está em stand on e no CC. A Lessie e Shaka não podem fazer o mesmo. Por exemplo, temos o CC do Shaka. Remote Mode 236S para os stand ativo. Ao usar esse comando 236S com alguns personagens stand ativos como Avidou, Polnareff, Kakyoins, o stand sai do usuário. O Devo obrigatoriamente sempre é um Remote Mode e não necessita desse comando. O Remote Mode basicamente faz o stand sair do corpo do usuário e a partir daí você controla o stand, enquanto o usuário fica parado. É importante lembrar que enquanto você está controlando o stand, seu personagem fica completamente parado e vulnerável a ataques. Você pode cancelar o Remote apenas apertando o S novamente, ou após seu inimigo quebrar seu stand gauge ou te dar um grab. Inclusive, em Remote Mode você pode usar Normals, Specials, Supers do stand e até mesmo Tandem, sozinho. Caso você faça um Motion 236S em personagens que não possuem Remote Mode, eles apenas ligam o stand com algum golpe. Por exemplo, o 236S com Avidou, Polnareff e Kakyoin invocam o stand e já ativam o Remote Mode. Enquanto você fazer o 236S com Jotaro, Dio, Vice, eles apenas ativam o stand com golpe e permanecem em stand ligado. Air Tech. Quando o inimigo te acerta no ar ou te manda para o ar, após alguns frames você fica livre para realizar um tech aéreo. Para fazer o tech é só segurar para alguma direção e apertar ABC, ou Abind de Roll. Muitos personagens usam seu Air Tech contra você mesmo. Lembre-se que ao apertar botões no ar, você fica vulnerável e não pode se defender, e você só se recupera quando encostar no chão novamente. Tech Chase é o termo usado quando você pune um Air Tech do oponente. Como citado, enquanto o inimigo está no ar e usa algum botão, ele não pode mais se defender e fica vulnerável. Nesse momento, entra o Tech Chase. Alguns personagens são insuportáveis no Tech Chase e sempre que possível vão te jogar nessa situação desagradável. Exemplo, Avidou é um personagem muito forte para Tech Chase. Seu grab joga o inimigo para cima e pode seguir com S236X para punir inimigos que dão Air Tech para a direção errada. Guard Cancel, ou GC, é uma mecânica defensiva e muito efetiva em certos personagens. Enquanto você estiver defendendo um Normal, Super, Special, qualquer coisa, você deve soltar rapidamente o direcional de defesa, ou seja, o 4 ou 1, e você tem que fazer o comando 623X. Isso fará seu personagem ganhar uns frames de invencibilidade e usar um golpe especial, que geralmente repele o inimigo para longe. A janela de frames é curta, sendo apenas 13 frames para fazer o input. Cada personagem possui um GC diferente, alguns são podres, tipo do Yojo e Dio, e alguns são magníficos, como o do Rubber Soul. Nesta tabela, por exemplo, de Guard Cancels que está disponível dentro da wiki do jogo, conseguimos entender o porquê alguns Guard Cancels são ruins e outros são bons. Por exemplo, temos ali o do Rubber Soul, qual foi citado como um excelente Guard Cancel. Ele é untouchable e ele causa um stand crash instantâneo, além de ser mais 25 frames on block e mais 12 frames on push block. Do Young Joseph, citado como um Guard Cancel ruim, tem 13 frames de startup, causa apenas um launch, ele é menos 5 frames on block e menos 13 on push block, significando que ele pode ser facilmente punido tanto on block quanto on push block. Assim também como o do Dio, que é menos 25 on block quando ele está em stand off e menos 15 quando está em stand on. On push block vira menos 37 e menos 23, ambos causando um launch e tendo 10 frames de startup. Push Block, ou PB, outra ferramenta defensiva. Essa é mais focada em repelir o inimigo sem ativamente acertá-lo. Para fazer o Push Block, você deve fazer o input de Roll, a bind de ABC, ou só apertar o ABC junto, enquanto você defende. Isso vai fazer o seu personagem empurrar o inimigo para trás. Ele pode ser spamado em meio a um combo ou uma block string para continuar repelindo o seu inimigo. Ao contrário do Guard Cancel, o Push Block é universal, não tendo alteração de como ele funciona entre os personagens. Stand Crash. Conforme o inimigo em Stand On vai tomando dano, a Stand Gauge dele diminui até chegar a 0. Quando isso ocorre durante um combo, o stand quebra e ele sofre o famoso Stand Crash.
Depois disso, ele perde o stand on e fica alguns frames paralisado, permitindo combar supers, estender o combo, entre outras coisas. O importante é quebrar o stand do inimigo durante um combo, ou enquanto ele não está defendendo. Alguns movimentos, sejam normals, specials, supers, podem causar um stand crash de imediato. O 6S do Yojo e o GC do Rubber, ambos causam um stand crash de imediato e o inimigo não tem como reagir a isso. Stand Crush. Em base, é a mesma coisa que Stand Crash, porém, ao contrário dele, esse requer uma certa peculiaridade. Um Stand Crush ocorre quando você quebra a Stand Gauge do inimigo enquanto ele está defendendo, sem estar no meio de um combo, gerando um enorme stun no personagem, resetando o scaling do combo e permitindo extensões mais bem elaboradas que o Stand Crash, ou algum super com maior tempo de carregamento. Seu uso mais comum é em setups específicos, onde você dropa o combo propositalmente, perto de quebrar a Stand Gauge do oponente e força ele a defender o próximo golpe, que automaticamente quebra a barra de stand. Tome cuidado, pois caso o inimigo não defenda o seu golpe, ele causa apenas um stand crash comum. Um exemplo de super usável após um stand crush é a Aja do Young Joseph. Depois de causar um stand crush, o Yojo pode facilmente colocar o input da Aja e acertar sem medo nenhum. Parte 4. Resumo dos personagens. Opa, olá, aqui quem fala é Tigan. Eu só quero falar que eu gravei um roteiro antes pra esse vídeo e... esse cara não trabalha nesse vídeo há tanto tempo que eu sou uma mulher agora. Digo, tecnicamente eu estou no caminho, ok? Vamos ao que importa. Com os termos mais básicos, ou nem tanto, devidamente explicados, vamos para um resumo rápido dos personagens escritos por pessoas da comunidade as quais têm experiência com cada boneco. Eu seguirei a tier list norte-americana que fede para categorizar a posição de cada um, embora existam várias outras, como as da América do Sul ou as mais antigas, feitas pelos japoneses, mas lembre-se, tier list não é regra. Se o Spirit ganhou o torneio jogando com Black Polnareff, também pode você. Eu saberia, ele me disse isso. Bem, começando com o Alessi, é um stand arma mid-tier. O Alessi é um personagem meio esquisito. É um mid-tier que bulina low tiers, mas é amassado por qualquer outro boneco acima dele. Ele é um personagem que foca muito no neutro, mas também pode confirmar normais em CCs que dão um dano massivo quando acerta. A maior parte dos combos desse cara tiram metade da vida a partir de 5C. A maior parte do seu dano vem do Baby Mode, onde com seu stand você transforma o inimigo em uma forma bebê, que é super importante para o gameplay do Alessi. Texto dado por Analessi Player, do GGPO. Avidol, stand ativo top tier. Muhammad Avidol é um cartomante que possui stand Magician's Red, utilizando sua pyrocinese para transformar seus adversários em cinzas. Com ataques velozes que dispõem de uma grande hitbox em sua maioria, Avidol é conhecido por dominar o neutro e o mid-range, utilizando seu arsenal de ataques para anular toda e qualquer tentativa de aproximação ou interação adversária, tendo alguns dos melhores pokes, counter-pokes, anti-aéreos e projéteis e supers do jogo. Só não pergunte pra ele a hitbox do seu JC, ok? Tendo um dos Onis mais potentes também. Avidol tem seu dano como sua maior fraqueza, tendo enorme dificuldade em realizar comebacks quando perde sua liderança, e portanto depende de reads avançadas do adversário para manter sua life lead e consequentemente vencer. Texto dado por Froken Ninja. Indo ao nosso querido Beeple, Black Polnareff é um stand passivo low tier. O Beeple é um personagem que particularmente não brilha tanto como os outros do Cash. Sua mobilidade e movimentação é lenta, mas tem um dano considerável. Esse boneco recompensa boa execução, você nunca vai ficar sem barras de super se encaixar combos no inimigo. Porém, ele sofre muito contra alguns dos personagens específicos devido à sua dificuldade de aproximação. Com boa execução e conhecimento de combo e loops, ele é um personagem respeitável, capaz de ganhar até mesmo os piores confrontos com uma boa brecha. É um cão de um único truque, mas é um cão que faz seu único truque muito bem. Texto dado por Spirit. Sim. Chaka, stand arma mid-tier. Chaka é um personagem focado no neutro, mas com uma versatilidade que permite uma gameplay mais agressiva ou defensiva. Possui uma das melhores mobilidades do jogo com seus Hyper Hops e excelentes pokes em stand-off, podendo confirmar todos em um combo inteiro. No stand-on, Chaka ganha acesso a seus combos estilosos que extraem seu potencial, seja em dano com os stand crashes e unblockables,
ou em mixo com seu One-Tech Launch ou Zuber Reset. No geral, Chaka possui uma curva de aprendizado simples, é extremamente divertido de se jogar. Texto dado por Gapsho, também conhecido como João. Devo, stand ativo mid-tier. Devo é um personagem complexo. Sua gameplay se baseia em moldar a posição do oponente para uma de desvantagem em relação ao boneco, assim forçando seus mix-ups diversos em tentativa a pegar um único hit que potencialmente leva ao fim da partida. Sua mecânica única de sempre estar em Remote Mode quando ativa o seu stand exige um cuidado maior devido ao risco de sempre deixar o Devil vulnerável para hits, razão para a dificuldade em vários matchups. Mas por conveniência, o Devo consegue se manter sólido no neutro mesmo sem a boneca devido a uns normais honestamente absurdos. Um dos melhores controles aéreos do jogo, um roll não reagível e um guard cancel bom o suficiente para contestar a pressão de boa parte do cast. Texto dado pelo nosso querido Jerry. Dio stand ativo. Dio é um boneco de With Punish que tem a recompensa de dano alta que precisa de alta execução. Tem que ser imprevisível para conseguir pegar o confirm, já que ele não tem formas muito consistentes de abrir a defesa. É um boneco que tem um neutro que está relativamente a uma cadeira de rodas. O seu agarrão não é muito bom e suas opções são limitadas. Mas se você pega aquele 2A decisivo... aquele 2A decisivo transforma a partida em uma cutscene impulável que só leva à seleção de personagens. Texto pelo AK-47 ou ZXT. Whole Horse, stand passivo low tier. Whole é um personagem bom para aprender Neutral, Turtle e como fazer raids. Tem input simples se estiver jogando um jogo de luta pela primeira vez e a curva de dificuldade vem com sabedoria de matchup ao invés de execução. Contudo, ele provavelmente vai te dar hábitos ruins, confundir dash com run, etc. E não é parecido com nenhum outro personagem no jogo além do Roingo. Texto pela minha mana Molten Plastic. Hou e Boingo, também conhecido como Roingo. Stand passivo bottom tier. Roingo é um zoner bate-corre bem simples. Sua gameplay vai se basear quase que totalmente em correr do oponente e zonear com esse bullet. Um projétil incrível e controlado que, de alguma maneira, é útil na versão pior do Whole Horse. No seu 236X, um projétil simples e rápido, e impedindo a aproximação a média distância com seus melhores normais, 5B e 2B. Texto pelo querido Tal. Ig, stand ativo low tier. O Ig te força a jogar no neutro para ser usado efetivamente. Ele é meio difícil de usar, principalmente sem o stand. Os movimentos são terríveis, porém se misturar com algo dele isso fica forte como os Zokis ou Supers, o Command Grab ou as bolas de areia. Resumindo, o boneco é jogar na paciência e esperar o erro do cara, ou induzir ele ao erro com as bolas de areia, ou provocar um roll da parte do oponente. Tudo para o seu grab ser bem mais fácil de fazer. Jotaro, stand ativo top tier. Jotaro é um boneco forte até que bem fácil. Você aprende o básico rapidinho e joga umas partidas, mas é um poço sem fundo de estilo e aplicação técnica. Um dos melhores personagens dos jogos de luta já feito. Sério, ele é um dos poucos personagens nesse jogo que tem um 50-50 verdadeiro. Digo, um 50-50 no qual ou é low ou é overhead. Já que as outras opções dele na situação do Oakfinger não são tão beneficiantes ou tão complicadas quanto os outros. O que eu tô querendo dizer é que ele é o único personagem nesse jogo que tem um verdadeiro 50-50. Um dos únicos. Kakyoin, stand ativo. Eu preciso falar o rank desse cara? Boneco banido em regras comuns de torneios e top tier definitivo do jogo. Kakyoin tem literalmente de tudo, o kit dele é completamente quebrado e quando usado ao seu potencial máximo é quase impossível contestar. Dificilmente você encontrará um Kaki por aí, pois até em partidas unranked é de senso comum não pegar ele. Caso você queira ser essa pessoa, deixe avisado de antemão para não sofrer injúrias raciais impunes no chat do Fat Cage. É um personagem que recompensa absurdamente aprender o seu jogo, mas tem as desvantagens de ser banido e... Se você pegar ele numa FT3 comum, vão chutar o seu cachorro, queimar a sua casa, cortar as suas cebolas na frente da sua cara, jogar laranjas em você, te chutar até a rua, fazer você olhar o jogo do seu time, que sabe que não vai ganhar, colocar cerveja na sua conta do bar perto de casa. Não jogue com esse cara. Você pode cortar isso do vídeo, Shell, desculpa.
Khan stand passivo. O Barbeiro é um low tier e considerado o personagem mais fácil do jogo em execução. A coisa mais complicada que você tem com ele é 2A, 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 4A. O Khan tem combos simples e funcionais e tem um dano até que decente para sua posição. Sua gameplay se baseia muito em footsies e ficar cutucando o inimigo até matar ele de tanta cutucada. Ele é mais um personagem meme do que um low tier subestimado. Mas é só isso mesmo, não tem tanta coisa para observar nele, é bem sensal. Mariah, stand passivo, eu nem preciso falar a posição dela, você já sabe a posição dela. Bottom tier. Mariah é um caso complicado, é uma personagem feita para zoning, mas que precisa estar perto para fazer qualquer coisa acontecer primeiro. Ela possui um jogo aéreo surpreendentemente bom, brilhando excepcionalmente quando ela tem a vantagem no cenário ground to air. Em um cenário ideal, Mariah pode manter o oponente no ar por vários segundos e arrancar uma grande quantidade de vida, utilizando suas várias opções de anti-air junto de bons predicts. A personagem vai bem mais além de que isso, então é mais que necessário denotar que ela demande um grande conhecimento do jogo, dela e de outros personagens em geral para executar o jogo dela bem em nível alto. Texto pelo querido Devolters. Midler, stand ativo, mid-tier. A Midler é uma personagem que te oferece completa liberdade de jogar do seu jeito, seja à distância, indo pra cima, no agarrão, misto, você quem manda. Ela tem muita mobilidade, o que garante um jogo rápido e ativo que é sempre divertido. Texto por Magnetote ou Magnetforte? Eu nunca perguntei isso. New Kakyoin NK, que stand para ativo top tier. Ele é um personagem muito bom e versátil, mas que ninguém sabe lidar direito no GGPO. Nem te conto, Ryan. Coisa que torna Mirrors bem chatas, mas torna as outras matchups em coisa fácil. Especialmente contra stands passivos, exceto o Rubber Soul. As nets são o ponto-chave do personagem, um tanto de coisas que isso faz não está escrito. É a ferramenta perfeita de zoning e extensão de combos, além de ser a ferramenta principal do Okize. No geral, é um boneco incrivelmente bom, mas que é difícil. Não tanto quanto o Divo, mas um pouco mais que o Dio, na opinião querida de Ryan GD. Descanse em paz. Ou de Joseph, também conhecido como Ojo. Stand arma mid-tier. Sua gameplay é considerada mais defensiva do que a grande maioria do elenco, fazendo ele um personagem que busca o momento certo para reagir e causar dano com o CC. Além disso, ele é o que mais se aproxima de um grappler dentro do HFTF, possuindo um kit de ferramentas que sempre o levam a tentar agarrar o adversário com um 360. Seu standão também contribui para seus agarrões, tornando-o hoje um pseudo-grappler de longa distância. No geral, ele não é um personagem difícil, mas requer um pouco mais esforço que outros. Sua gameplay, embora paciente, é extremamente divertida, sendo o único personagem a fazer uso de ambas as mecânicas de Jojo, o Ramon e o Stand. Texto dado por Gapsho, ou João. Pet Shop. Stand passivo, top tier banido. O pássaro possui uma mecânica insuportável de Icicles. Ao segurar algum dos botões de ataque, ele carrega uma estalactite de gelo no teto. E ao soltar o botão, ela cai na sua cabeça como um overhead. Ele tem 1001 setups de unblockable muito simples com esse gelo, inclusive Okis indefendíveis, assim como pode estender o seu corpo infinitamente com eles e o pior ainda, ele pode carregar esses Icicles enquanto defende e usar isso para virar o jogo. Definitivamente um personagem doentio de quebrado, mas é uma experiência de jogo totalmente diferente dos demais. Caso for jogar com ele no online, avise que vai pegar ele antes da partida. Ou vão chutar seu cachorro, socar seu gato, jogar a sua irmã pela janela, quebrar seu Play 2 e te levar crucificado pelas ruas de Berlim. Polnareff, stand ativo top tier. O Polnareff é um personagem top tier com uma curva de aprendizagem fácil, com combos fundamentalmente simples, dando acima da média, uma grande quantidade de confirms, neutro excepcional, com botões e pokes incríveis que controlam o neutro e são ótimos para espaçamento. Ele também possui a vantagem em várias matchups devido às suas ferramentas, e é um ótimo personagem quando se trata de lidar com Zoner. Seu Shooting Star é uma ferramenta que pode pegar o inimigo desprevenido do outro lado da tela, praticamente anulando qualquer tentativa de laming de qualquer boneco. Texto pelo querido Collab. Rubber Soul, stand passivo mid-tier. O Rubber Soul é um boneco com um skill ceiling altíssimo, mas um skill floor baixíssimo.
Tem ferramentas básicas, mas precisas para um novato aprender muito do que esse jogo tem a oferecer. Ned, Okizeme, Neutral, Rushdown defensiva e por aí vai. Ele pode ajustar se ele vai ser o agressor ou o defensor muito rápido, isso é muito útil para o jogo. Além de ser um boneco com ótimos status, que nem sempre requer uma execução absurda para tirar uma boa recompensa. Texto por aquela que vos fala, Shadow D ou SD, o stand passivo Mid-Tier. O SD é um dos bonecos mais simples no quesito de execução. Aprender o loop básico dele é bem tranquilo e a recompensa é imensa. Possui boas ferramentas de poke e um Maoke. Ele também tem a fama de ser comparado a um macaco, nosso querido Shadow Macaco, devido à maior parte da player base desse personagem jogar pulando e sem pensar muito no que está fazendo. Texto pelo querido Shell. Vanilla Ice, também conhecido como Vice, stand ativo top tier, o melhor personagem legal do jogo, inclusive. Vanilla Ice é um personagem versátil, extremamente perigoso, que tem combos com dano extremamente alto, boas opções de Okizeme, mix-ups difíceis de reagir e botões extremamente difíceis de vencer. Sério, é claro que o cara que programou isso era um fã. Além de ter uma mobilidade invejável para a maioria do cast. Texto pelo querido Luz da Galinha. Young Joseph, também conhecido como Yojo, stand passivo low tier. Ele é fácil, tem mobilidade boa e é simples de entender. Tem bom dano e serve para ter uma boa experiência no jogo, principalmente pelo fato de que ele é um híbrido entre Rushdown e Zone. Ele é um ótimo boneco para você aprender tanto como ser o agressor quanto o defensor. Texto pelo querido LinkBR Mine 34. Parte 5, finalização. Eu espero que com esse guia você já saia um pouco mais preparado para jogar esse belíssimo jogo. Muito conteúdo avançado ou específico foi tirado desse guia para deixar ele mais light para iniciantes ou pessoas que não querem se aprofundar demais no jogo. Futuramente pretendo lançar a versão mais avançada desse guia, se aprofundando mais nas mecânicas complexas e escondidas do jogo, assim como coisas mais específicas de cada personagem. Um agradecimento enorme para meus consagrados Jerry, Thiagan e Molten Plastic, que ajudaram demais com esse roteiro, e um agradecimento especial a todos os jogadores da comunidade, que contribuíram com o resumo de cada personagem. Caso tenha interesse, deixarei os links dos principais servers de HFTF do Discord na descrição, o Maincord, o HFTF Brasil e HFTF GPO para os mobiles. A herança para o futuro está nas suas mãos. Valeu!